Naming e branding. Como é que eu junto essas duas coisas para criar uma identidade foda para o meu cliente? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Fala, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao meu canal, onde nós falamos tudo sobre o universo de marcas para você, profissional liberal da área criativa, vamos falar dessa forma, ou do mundo digital, gestor de tráfego, copywriter, redator, social media, designer. Para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Hoje falaremos sobre a relação entre naming e branding. Como é que é essa relação? Como ela se constrói? Do que ela se alimenta? Cara, na minha visão, a relação ela é simbiótica. Um não existe sem o outro. Branding pode existir sem naming? Pode, mas ele perde muito. Naming pode existir sem branding? Pode, mas ele vai perder muito. Então não é necessariamente simbiótica, né, Dalton? Simbiótica é quando um depende do outro para viver. O biólogo está aqui para me dizer isso. Mas é quase simbiótica, vamos dizer dessa forma. Mutualismo, olha aí, ó, que maravilha. Tem um diretor que manja dos Paranauê do português, é muito bom, da biologia. Então, uma relação de mutualismo, né? Vamos manter esse termo aí, não vou tentar inventar outra coisa, não. Por que essa relação de mutualismo? O que acontece? Quando a gente faz um processo de naming, nós precisamos ter um bom posicionamento, ter um posicionamento desenvolvido, para que a partir desse posicionamento eu faça o nome. Porque o nome, ele é um ponto de contato da marca, certo? Ele é um ponto de contato da marca. Por ser um ponto de contato, ele é um ponto de expressão. Ele é um caminho pelo qual a marca se expressa. Como é que eu vou expressar uma coisa que eu não sei o que é, se eu não tenho um posicionamento? O posicionamento é a definição de como eu quero ser visto pelo meu público. O nome é um vetor para que eu seja visto da forma que eu quero. Se eu não sei como eu quero ser visto, eu vou criar um nome a esmo. É simples assim. E da mesma forma, o branding perde muito quando ele tem um posicionamento pretendido, mas o nome vai contra isso. O nome não considerou essa questão. Percebe? Então as duas coisas perdem muito quando elas não estão relacionadas. Isso é muito importante. Consciência disso é muito importante. Você criar um bom nome exige que você faça um mínimo posicionamento, um entendimento de quais são os atributos daquela marca, os benefícios que ela comunica, e todas essas questões são importantes para a construção do nome. Para o posicionamento, e isso é basicamente o posicionamento. Então não tem muito como separar uma coisa para da outra, pelo menos na minha visão enquanto estrategista de marca, essas duas coisas devem andar juntas. Quais são os princípios para construir ali uma identidade verbal que ressoe com o público, né? Quando a gente fala de identidade verbal, eu falo não só de nome, mas também da forma que a marca se expressa através de palavras. Isso vai muito com você, copywriter, social media, que usa, que é um vetor que trabalha com palavras para comunicar a expressão da marca. Cara, o princípio básico é ter um posicionamento e depois saber o que esse posicionamento deve comunicar. Quando a gente define um processo de posicionamento de marca, a gente define uma promessa, mas a gente também define uma personalidade. Então é definir o que eu falo, para quem eu falo e como eu falo. Então o processo de posicionamento ele já traz isso. E aí a identidade verbal ela é a expansão disso em expressão. Então quando eu falo do naming é criar um nome que comunique aquilo que eu quero. E aí quando eu penso em identidade verbal por um viés de tom de voz, né, de identidade verbal de fato, né, de aplicação de identidade verbal, cara, é pensar em, por exemplo, como que eu falo com o meu cliente, que palavras que eu uso, que palavras que eu evito para gerar a determinada percepção que eu quero. Então, se eu quero ser visto como uma marca transformadora, por exemplo, eu vou trazer muito antes e depois. Eu vou falar muito sobre inspiração, sobre transformação, sobre metamorfose. Eu vou usar metáforas para trazer essa sensação de transformação, que é muito importante para o meu posicionamento. Então eu vou trabalhar muito nesse sentido. É assim que eu vou comunicar a transformação. Nossa, Dalton, mas a minha comunicação não vai ficar chata? Vai para você. Porque 90% das pessoas só vai ver uma ou outra coisa tua. E é importante que quando eles verem essa uma ou outra coisa da sua marca, eles recebam sempre a mesma mensagem para que essa mensagem seja construída na mente deles.
para que ela seja recebida e eles entendam que a tua promessa de marca é, por exemplo, transformação. Então, pense sempre nisso. O teu cliente não está seguindo as suas mídias sociais e vendo todos os seus posts, por exemplo. Ele não assiste todos os seus vídeos no YouTube. Eu espero que você assista. Mas ele não assiste todos os seus vídeos do YouTube. Então, assim, comunique sempre a mesma coisa. É o jeito mais seguro de fazer isso, né? E assim, como é que a gente pode fazer para o nome, para garantir que o nome se alinha à estratégia de marca do cliente, ao branding do cliente, né? Olha, honestamente, primeira coisa é ter um processo de criação que considere esse posicionamento. É a primeira coisa, cara. Primeira coisa, você tem um processo de criação de nomes que considere isso. Muita gente cria nome a esmo, com base em insight e tal. Eu, particularmente, não acredito nisso. Na minha consultoria, o que a gente faz é criar nomes com base em estratégia. Nós temos todo um processo estratégico para garantir que os nomes criados comuniquem aquilo que a gente quer. Garantir não, né? Mas pelo menos direcionar isso. Como é que a gente garante? Pesquisa. Pesquisa, vai falar com o público. Vai falar com quem é o público do teu cliente. E você não vai perguntar para ele se aquele nome parece o nome de uma confeitaria, por exemplo. Não faz sentido nenhum. Mas você vai perguntar para ele, por exemplo, esse nome te parece mais inspirador ou mais pé no chão? Esse nome te parece mais transformador ou mais racional? E aí você vai trazer essas questões para o público. Isso pode ser uma pesquisa online, eu não preciso saber os porquês, eu quero saber a primeira impressão das pessoas. E aí você vai ter essa percepção. Então, se é transformação, cara, o que você quer é um resultado positivo para a transformação. Se ele vê um resultado positivo para a transformação, ele comunica o que eu quero. Maravilhoso, pesquisei com o público. Se vem um resultado negativo, esse nome não serve. E se vem um resultado neutro, esse nome pode me servir no futuro. Por quê? Um nome que não gera nenhuma percepção, e é claro, você não vai passar só um atributo, tá? Passe pelo menos 5, 6 atributos. Mas um nome que não gera nenhuma percepção, ele é uma folha em branco. E numa folha em branco, como você vai poder perceber agora, eu vou pegar um monte porque senão eu vou me enrolar. Numa folha em branco, como você pode perceber, você pode escrever o que você quiser. Então, se o nome não comunica nada, ele é uma boa alternativa. Ele é uma alternativa melhor do que o nome que comunica uma coisa que você não quer. Então ele pode ser uma boa alternativa porque você pode escrever nele, você pode construir em cima dele aquilo que você quiser. E isso é muito bom. Isso é bastante positivo. Então, como é que eu garanto que o nome da marca se alinha ao posicionamento? Pesquisa. Garantia só vem através de pesquisa. Você pode ter todas as percepções do mundo, são todas elas percepções pessoais tuas e do teu cliente. Garantia vem através de pesquisa com o perfil de público ideal do cliente. Perfeito? E como é que eu vou medir a eficácia da identidade verbal ali, do meu texto, né? Cara, pesquisa também, né? Pesquisa, mas assim, mais do que pesquisa, aí dá para medir, por exemplo, com um processo de social listening, né? O que as pessoas estão falando sobre a sua marca? Porque se você tem uma marca transformadora e você trabalha a sua identidade verbal para gerar essa percepção de transformação o tempo todo. Cara, quando as pessoas citarem a tua marca nas mídias sociais, por exemplo, você vai poder ver que elas vão falar, em algumas vezes, em alguns momentos, também a questão da transformação. Seja usando a palavra de fato, seja usando sinônimos, né? Então as pessoas vão trazer isso. Então percebe como isso, esse social listening pode trazer isso, e a própria pesquisa com clientes pode ajudar nesse sentido. Não com o perfil de cliente ideal, não com o perfil de cliente ideal do teu cliente, mas com os clientes dele atuais, né? Então já trazer ali esse contexto. Uma pesquisa em mídia social pode ajudar a entender a efetividade dessa identidade, se a marca usa muita mídia social. Então essas coisas todas vão servir. Mas o que eu gosto mais para isso, para a questão da identidade verbal, é o social listening. Eu acho que pode ser muito interessante. Beleza? E aí, você curtiu esse vídeo? Achou ele interessante? Ele te ajudou de alguma maneira? Se sim, faz o seguinte, vamos lá, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo o que você achou e o que você quer, do que você quer que eu fale no próximo vídeo, beleza? Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.